Louvado seja Deus. Boa noite, família, paz seja convosco, amém? Pode sentar nesse mesmo espírito em nome de Jesus. Primícias, Casa do Pai 2024. Irmão, eu não sei para você, mas a primícia para mim, ela é tempo de alinhamento, reposicionamento. É tempo onde nesses 7 dias você recebe direções da parte do Pai para o teu ano inteiro. Eu tenho marcado na minha mente, assim, na minha memória, as primícias ano a ano, tema a tema, e como elas foram moldando quem eu sou hoje. Porque é muito diferente, querido, você estar num ambiente como esse, entregando ao Senhor os teus primeiros dias do ano. Sabe o que é isso, irmão? Por mais que não seja, vamos colocar bem dessa forma, por mais que não seja, mas é uma forma de sacrifício. E aonde há um sacrifício, querido, aonde há um coração disposto a sacrificar, aonde há um coração desejoso pelo Senhor, olhando para Ele dizendo assim: Senhor, diante de tantas escolhas, tantas programações, diante de tudo que eu poderia fazer, eu escolho a você. Você não é a minha última escolha, você não é a minha escolha dos dias maus, não, Tu és a minha primeira escolha desse ano. Deus tem algo especial com os famintos e com os sedentos. Aleluia. Vamos lá, gente. Deixa eu iniciar um cronômetro aqui para não me estender. Eu ouvi umas risadas em nome de Jesus. Ano das boas novas. Que tema maravilhoso, irmão. O ano das boas novas, o ano da boa notícia. E para um evangelista esse tema já pega no espírito de vez. Porque quando você ouve falar da boa nova, você ouve falar da boa notícia, você sabe, alguns aqui já entenderam que isso fala a respeito do Evangelho, a boa nova, a boa notícia. E qual é essa boa notícia que nos foi anunciada e que eu e você fomos chamados para anunciar por todo o mundo? Cristo na cruz nos reconciliou com o Pai, viveu nessa terra, abriu mão da sua glória, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará para nos buscar. A boa notícia é que eu e você estávamos desligados, desconectados do coração do Pai, e agora por meio dele, que é o caminho, a verdade e a vida, eu e você fomos reconectados ao amor do Pai. É por isso que por meio desse Espírito nós clamamos Abba Pai, o Espírito de adoção. É por isso que, meu irmão, e sabe, se isso não causa, se essa boa notícia não alegra o nosso coração, eu e você precisamos retornar correndo para o coração dele. Se essa boa notícia, se a boa nova do Evangelho já foi colocada talvez na caixinha do lugar comum, eu e você precisamos ser feridos, como tanto cantamos, com uma ferida de fome e sede, com uma ferida de amor por ele. Irmão, não é comum, não é normal, eu sei. E sabe, irmão, isso não é coisa de evangelista, isso é coisa de apaixonado. É poder olhar e falar assim: não é porque eu soube dessa notícia já há 15 anos atrás da minha conversão, que ela se tornou pequena, que ela se tornou simples. Não, o Filho de Deus morreu no meu lugar, aquela cruz era minha, mas Ele pagou o preço por mim. Isso é para causar, meu irmão, dentro do nosso coração. Meu Deus, era para a gente jogar a cadeira para cima. Só cuida com as lâmpadas, mas era para jogar a cadeira para cima, irmão. Esse tipo de notícia era para causar euforia na igreja. Mas a igreja dos nossos dias, e me desculpe, irmão, quer dizer, eu não vou te pedir desculpa, depois você veja com o Senhor. Mas a igreja dos nossos dias, ela pula e joga a cadeira para o alto se um pregador sobe e diz: eu vejo um anjo lá, eu vejo uma chave de uma BMW nas suas mãos. E a boa nova já não nos causa tanta alegria. A boa nova já se tornou velha, mas deixa eu te falar, não é velho não, é novo, é tudo novo. Nós somos ministros de uma nova aliança, por meio da nova aliança, feita por sangue na cruz. Velho é Satanás, nós somos carregadores da boa notícia. Sabe o que significa isso, meu irmão? Num ambiente de caos, de tribulação, de tristeza, de desânimo, quando chega um carregador das boas novas ali, meu irmão, a atmosfera faz assim, ó.
O inferno recua, meu irmão, diante de quem tem convicção que é um carregador das boas novas. É chegando num momento, num lugar de tristeza, de desânimo, é você chegando em meio ao caos, em meio a lugares desertos, e você fala: eu vejo que Deus está fazendo um caminho no deserto. Ei, o meu Deus, o meu Jesus, Ele fará brotar água da rocha. O impossível se curva diante do nome sobre todo nome. E eu não sei os outros ministros que virão aqui, meu irmão, mas durante a minha ministração eu digo para você: quem tem libera, quem tem libera. Se você tem Espírito, libera mais do Espírito Santo. Se você tem línguas estranhas, libera sobre esse ambiente. E tudo é sobre isso, tudo que nós fazemos, como nos movemos como igreja, ministério, família, mesmo na nossa vida secular, emprego, empresas, estudos, faculdade, tudo é sobre isso, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. A boa nova, ela mudou tudo. A boa nova, quando chegou na minha e na tua vida, ela dividiu o tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. A boa nova, meu irmão, a boa notícia, ela é transformadora. E talvez você diga: Douglas, mas você está falando com esses papos de evangelista, mas você não conhece o meu propósito. Eu fui chamado para fluir na esfera tal, na esfera tal. Então, meu irmão, talvez realmente eu não conheça o seu propósito, mas eu conheço o propósito do seu propósito, que é revelar Cristo aonde quer que você coloque a planta dos seus pés. Que as pessoas olharem para você e verem o jeito de Cristo, o falar de Cristo, o cheiro de Cristo, o abraço de Cristo. Douglas, eu sou da esfera empresarial. Eu vi muitas pessoas falando nesse tempo aí sobre o sucesso no empreendedorismo. Será que o empresário que você tem cheiro de Cristo? Porque se você é igual o Roberto Justus, igual o sei lá quem, o empresário bem sucedido, não adianta, meu irmão, você ser o cara da bolsa e não ser o cara do céu. Jesus está aqui, amém? O propósito do teu propósito é conhecer Cristo e revelar Cristo, tudo é sobre Cristo. Eu quero falar nessa noite sobre a carta da alegria, sobre a alegria do sofrer por Cristo. Quero falar com vocês um pouquinho sobre a carta de Filipenses. Que nessa carta, Paulo, ele fala nada mais, nada menos do que 10 vezes a palavra alegria. Seja de uma forma substantiva ou de verbo, ela aparece nesses 4 curtos capítulos da carta de Filipenses, ela aparece por 10 vezes, Paulo falando: alegre-se. E daí você fala: beleza, irmão Douglas, a alegria talvez não seja um tema tão poderoso para se falar numa primícia, mas deixa eu te dizer algo: quem está mandando eu e você nos alegrarmos, quem exortava a igreja de Filipe a se alegrar, era um homem na cadeia, era um homem preso, injustiçado, injuriado, em meio a todos os sofrimentos, e ele olhava para a igreja e falava assim: alegrem-se no Senhor. Aí você fala: Douglas, não bate, isso não é lógico, não é, as caixinhas são diferentes, não existe alegria, conexão entre alegria e sofrimento. A palavra de Deus mostra que sim. E eu subo aqui nessa noite na qualidade de um profeta na tua vida, meu irmão. E se você até hoje tem limitado a alegria de Deus na sua vida por causa de um histórico de sofrimento, olha para mim, eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para abraçar o sofrimento e morrer sofrendo, mas a alegria dele transformou o meu luto em festa. Ele é fiel, ele é poderoso. Ele está transformando luto em festa nessa noite. Veja a chavinha girando dentro de você. Essa é a boa nova do Evangelho. Douglas, eu não tenho motivo para me alegrar. Então olha para ele e alegre-se, alegre-se, alegre-se. É fácil para você falar: irmão, você não calçou o meu calçado, você não sabe o que eu já vivi.
E eu posso te dizer que não é uma musiquinha que a gente canta, não é um trechinho bonito da Bíblia, é real. O choro dura uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa hora, casa do Pai. Está amanhecendo, está amanhecendo, está amanhecendo, está amanhecendo, em nome de Jesus. Shecataralabaçou. Ei, meu Deus, não vai pressar. Ao mesmo tempo, o contexto dessa carta é de abandono e sofrimento, e o homem está falando de alegria. Humanamente falando, as circunstâncias que Paulo escreve era para essas letras serem encharcadas de tristeza, lamento, ódio e rancor, mas ele libera: alegrai-vos sempre no Senhor. Irmão, isso é coisa de crente fanático, de doido, isso é coisa de tolo. Não tem lógica. Isso é coisa de gente que está em negação. Muito psicólogo vai dizer assim: não, isso é coisa, está em negação, ele está no momento de negação. Às vezes pode até ser, irmão, mas existe uma classe de pessoas que entendeu, que estão aqui como forasteiro nessa terra, que realmente não são desse mundo, e que entenderam que as leves e momentâneas tribulações não hão de se comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelado. Será que tem alguém assim aqui nessa noite? Ah, isso é coisa de doido, é fanatismo. Irmão, me chame do que quiser. O que eu vivi esse ano, o que eu vi esse ano, dentro da nossa igreja na Caianduba. O que eu vivi, o que eu vi esse ano, meu irmão, no nosso projeto Emanuel. O que eu vivi esse ano no meu GPS, meu irmão, o que eu vivi esse ano ninguém pode tocar. Paulo liberou o que ele tinha dentro. Às vezes o sofrimento, meu irmão, ele é como uma prensa que libera, extrai de você a tua essência. E momentos como esse, isso revela onde está o nosso coração, isso revela quem somos, isso revela o aroma que nós estamos carregando. Paulo, ele estava preso, injustiçado por causa de Cristo, sendo abandonado pelos seus discípulos, lidando com probleminhas pequenos da igreja. E Paulo, ele olha e diz assim: alegrem-se no Senhor. Porque a alegria não é um sentimento, meu irmão, é um fruto do Espírito. Tão pouco buscado em relação aos dons, mas tão necessário, o fruto do Espírito. Não sei se tem alguém que tem fé aqui, mas erga sua mão comigo. Repita com voz de trovão nessa noite: ei, circunstâncias. Não, irmão, você não entendeu. Você tem que fazer ouvido nessa noite, no céu, na terra e debaixo da terra. Diga assim: ei, circunstâncias, olhem para mim. Nós chegamos em 2024 e eu ainda estou de pé. Eu ainda estou de pé. Aleluia. Ele me sustenta, Ele é a minha alegria. Mas não tem motivo para se alegrar? Tem. A minha alegria não vem de nada que essa terra pode tocar, que a traça pode corroer, que o ladrão pode roubar. Eu encontrei o meu tesouro. Ah, meu Deus, eu escolhi a boa parte. A boa parte para algumas Marias aqui não será tirada. Eu e você, nós fomos chamados para ser anunciadores da boa nova até que Ele venha. E na verdade a nossa resposta acelera o Maranata de Deus. Primícias do ano passado foi tema esse, Maranata. Esse ano falando das boas novas, irmãos, tem tudo a ver. Porque é lindo nós cantarmos Maranata. Mas antes de sair dos meus lábios, Maranata, precisa nascer no teu coração um eis-me aqui. Envia-me.
Porque senão nós somos como uma pessoa esperando um trem passar por um lugar onde não há trilhos. O que você diria de alguém assim? Assim somos nós quando esperamos a sua volta, mas não nos envolvemos com a sua causa. Os trilhos por onde o trem Maranata virá, ele é feito de um eis-me aqui, 2 eis-me aqui, 3 eis-me aqui, 4 eis-me aqui, 5 eis-me aqui, 6 eis-me aqui. E aí tem mais eis-me aqui para acelerar? Tem mais eis-me aqui para acelerar? É desconfortável falar de um assunto às vezes como esse, porque é tão maçante. Porque falar de um estilo de vida evangelístico muitas das vezes revela a falta de evangelho na nossa vida evangélica. E antes que você pense, lá vem um evangelista com chicote nas mãos. Irmão, o som de despertador para quem está dormindo é terrível. Só que o fato de você ouvir esse som mostra que você ainda está vivo. Já entendi, irmão Douglas, já captei o tom da mensagem. Você vai falar sobre despertamento também, mas não é o foco. Porque, irmão, vamos falar a verdade, é tempo de progredirmos. Porque se toda conferência, retiro, seminário, culto, se todo momento nós temos que falar sobre despertamento, é sempre falado sobre despertar. Se toda hora é necessário que alguém te desperte, não é mais questão de sono, é doença. E aí o que você precisa muda, não é mais de um despertador, é de cura. É de cura no teu entendimento, cura na tua cosmovisão, cura no teu modo de pensar, no teu modo de agir, cura no modo que você vive a tua vida cristã, cura em áreas, irmão, que muitas das vezes nós nem sabemos, nem detectamos que há doença nelas. Cura na visão, cura no propósito. E louvado seja Deus que nos desperta para o propósito maior. Irmão, nós somos uma casa paterna, amém? E você já viu criança pequena que pega o pai e diz assim: o pai é só meu. E aí ela briga com o irmão e diz assim: não, o pai não é teu, o pai é meu. Quem já viveu isso aí? Você que é pai, ou você que é filho, já fez uma dessas também? Sabe, irmão, geralmente quem faz isso é criança pequena, é gente imatura. Porque quando a maturidade chega nas nossas vidas, você não quer o pai mais só para você, você libera o pai para todo aquele que precisa de um pai. Ele é pai de órfãos, juiz de viúvas. Aleluia. Há um convite nessa noite que Cristo faz para mim e para você: vem sofrer comigo e alegre-se por isso. Venha viver a alegria do sofrimento. Não há romance nisso, meu irmão. Falar sobre martírio é bonito, é nobre, atrai olhares. Tem uma mosca branca que morde todo evangelista, porque o fato dele cumprir o seu chamado o faz pensar que ele é melhor que os demais, quando na verdade cumprir o chamado do ID, nada mais, nada menos do que é o básico, não é um extra. É o básico que eu e você, que conhecemos o Cristo da cruz, tomamos a nossa cruz também. Nós não fomos chamados para falar de sofrimento, fomos chamados para sofrer com Ele. Você entende a diferença? Porque muitas das vezes falar sobre alguns assuntos nos dá uma falsa sensação de propriedade e autoridade. Mas é diferente quem sabe tudo sobre e quem vive. Você quer ver uma coisa? Eu já assisti muitos documentários sobre o Monte Everest. E aí tem gente que é especialista, fala do ar rarefeito, fala da altura, da dificuldade, disso e daquilo, e fala um monte de coisa, e fala do vento, e fala da neve, e fala das avalanches que acontecem. Os caras são peritos em tudo. E você ouve aquelas pessoas por uma semana, se for preciso. Mas quando chega no ambiente, e quem é espiritual já vai pegar no espírito. Quando chega num ambiente, alguém que pisou lá, ele não tem informação, ele não tem um monte de coisa, irmão, mas ele tem a experiência. É diferente você saber tudo sobre a boa nova e você se tornar uma carta viva.
É diferente você saber tudo na teoria, é você cantar sobre isso, falar sobre isso, postar sobre isso, vestir sobre isso, e você ser a própria mensagem. Deus está te chamando para pisar lá, meu irmão, porque é diferente, o ambiente é tomado por uma autoridade. O Cristo que nos convida a vir a Ele, Ele não nos obriga a segui-lo, mas para quem quer segui-lo, Ele coloca uma condição: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Irmão, ontem eu vim para a primícia e me encontrei num seminário de casais. Aí hoje eu venho para a primícia e estou num seminário de evangelismo. Irmão, isso não é coisa de evangelista. Isso é coisa de quem decidiu fechar o TikTok e abrir as escrituras. Porque o evangelho do TikTok, meu irmão, tá lá aquela música do Wilson. Você sabe do que eu estou falando. E aí você filma dando umas marmitas para os outros. Senhor, segura o teu filho, Pai. Vamos lá. Você quer esse evangelho? Olhe para a pessoa que está do teu lado. Você quer esse evangelho? Pergunte para ela: você quer essa boa nova? Vamos lá. Irmão, eu vou até onde der, depois Deus revela para você. Vamos falar um pouquinho da carta de Paulo à igreja de Filipe. Paulo, ele escreve essa carta de uma das suas prisões, com o objetivo de instruir a igreja de Filipe e agradecer o cuidado que eles estavam tendo com ele. Mesmo preso, eles estavam cuidando de Paulo com ofertas. E no capítulo 1, Paulo, preso por pegar a Cristo, ele começa agradecendo e saudando a igreja de Filipe, e depois ele cita algo sobrenatural. Preste atenção, ele diz assim: quero que saibam, Filipenses capítulo 1, versículo 12, a gente vai caminhar o texto inteiro. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para progresso do Evangelho, da Boa Nova. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, na sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior temor, determinação e destemor. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Gente, eu fui preso. Isso tem cara de ruim, mas no fundo é bom. Tem cara de perca, mas é ganho. Porque por causa desse meu sofrimento, os guardas estão ouvindo falar do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Por causa do meu sofrimento, os irmãos estão sendo tocados, estão anunciando o Evangelho com muito mais convicção, encorajados e motivados por isso. Então, meu irmão, eu estou preso, mas a boa nova permanece mais livre do que nunca. Paulo está dizendo: ei, irmão, não olha para o meu sofrimento, não. Eu e você fomos chamados por algo que é maior que a nossa própria vida. Eu estou preso, mas a boa nova está livre. Eu estou preso, mas por causa disso tem gente se posicionando, se levantando. Em nossos dias, irmãos, com o evangelho tão encontrado em tantos lugares, o evangelho te ensina a botar Deus na parede. Onde é que o Senhor estava? Eu fui fiel ao Senhor e vim parar na prisão. E bote Deus na parede. Irmão, Paulo entendeu que não é sobre ele, é sobre Cristo. Seguindo, ele avisa a igreja: pois eu sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio pelo Espírito Santo de Deus. Eu aguardo ansiosamente que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda determinação, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo. E para um pouquinho aí. Quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vou parafrasear aqui para você. Paulo está dizendo assim: gente, orem aí, orem com força.
Orem com violência. Deus já libertou Pedro de uma prisão através da oração de vocês. Deita a oração aí, irmão. Não quero morrer preso aqui não. E eu sei que Deus vai me libertar. Mas se não acontecer, e é aqui que muita gente para. Existe uma linha de sim e amém, de assim seja e vai acontecer, que a fé de muitos vai até esse lugar. Quando Deus te cura, quando Deus restaura, quando Deus faz acontecer o que você pediu. Mas Deus está chamando um novo nível de pessoas, que vai transpor essa linha, e vai entrar num lugar que ainda que não aconteça, ainda que Ele não cure, ainda que não aconteça a minha oração, ainda que eu pereça, ainda que o sofrimento sobrevenha sobre mim, tudo posso naquele que me fortalece. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu sei que ninguém quer atravessar essa linha, irmão, mas é nesse lugar, é depois dessa linha, que homens e mulheres de Deus começam a viver o sobrenatural do Senhor. Quando a lógica perde a força, quando a matemática se explode, quando tudo na terra se vai, e tudo que você tem é tudo que você precisa. Gente, se der ruim, está tranquilo, Cristo será engrandecido pela minha morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E eu te pergunto, o que Paulo entendeu que a gente não entendeu? Ele disse: para mim viver é Cristo e morrer é lucro, porque se eu morrer eu estou mais perto dele ainda. Você entendeu, irmão, que não tem romance nisso? Eu não sou contra, não vou ser hipócrita, eu sou contra. Existe o evangelho do TikTok hoje, que o pessoal posta uma vida inalcançável para ganhar like. Por favor, preste muita atenção no que eu vou falar. Aonde o cara acorda de manhã cedo, Jorge, e pega lá os seus cafés em grão. Ele coloca, que não é um café igual o da Lugano, não chega nem perto. Ele pega os seus cafés em grão, ele coloca no moedor de café, ele moe o café com uma música que eu duvido você acertar qual é. E o café moendo. Aí ele vai lá, ele colhe não sei da onde, que 6 horas da manhã aparece uma rosa, uma flor, mas ele pega uma flor. Aí ele cheira a flor. Naquele apartamento, coisa mais linda, de frente para o mar. Ou então, ele olha as montanhas com neve, gente esquiando, ursinho puff lá no fundo, irmão. É aquela cena assim maravilhosa. E aí ele vai lá e lê, faz o devocional dele, coloca a música, ele dança com Jesus. E ele fala: hoje o meu devocional foi de 3h30. Aí ele lembra do café, e ele vai lá e faz aquele expresso bagualo, e toma, e fala assim: café com Jesus. Mas sabe qual que é a vida real, meu irmão? É o cara da Emasa querendo cortar a tua água, o cara da Celeste pendurado no fio, você procurando onde é que está minha Bíblia, que meu filho pegou aqui, eu tinha deixado aqui, sumiu. E aí você está procurando, e daqui a pouco o café ferve, daqui a pouco o marido fala: cadê a chave que eu estou atrasado? E você está lá assim: Senhor, mesmo diante desse vale da sombra da morte, eu vou fazer o meu devocional, eu vou orar, eu vou buscar. Não entregue o teu resto para Jesus. Ele é digno do teu tudo. Eu também concordo com isso, irmão. Mas no dia que der ruim, no dia que tudo der errado, e você tiver um amém, um glória a Deus para liberar, libera. Porque a vida de TikTok não é a vida real, irmão. Tem sofrimento. Nós estávamos no café, eu vou compartilhar aqui, depois nós se abraçamos e saímos no tapa e no abraço depois.
num café dos trabalhadores. Nós estávamos ali bem bonito, irmão, na Câmara de Vereadores, cantando e ministrando o Evangelho, aleluia. E uns enviados do inimigo cortando a luz da padaria. Nós com pão de batata para assar, pãozinho para assar, para poder entrar e ministrar o Evangelho em tudo que é lugar. E do nada cortaram a luz. Ia ter que terminar o assado com o Jorginho agarrado no fio, eu agarrado na mão dele e pendurado na tomada. E ainda assim a gente glorificou o Senhor e se alegrou nele. Alegre-se sempre no Senhor. Não é bonitinho não, irmão. E o meu altar secreto. Às vezes é lindo, irmão. Às vezes é lindo. Às vezes é no meio da doideira. Às vezes é alguém te fechando no carro e do nada você está orando, você faz emenda uma bênção sobre a vida da pessoa que te fechou, e do nada você já fala: Deus tem misericórdia de mim, sai Satanás da minha vida. Olha para o teu irmão e diga assim: bem-vindo à vida real. Você quer ver vida real? Faz alguns meses que entraram na casa que eu estou morando hoje, lá no meio do mato, lá no braço agora. E roubaram tudo, mano. Roubaram, eu acho que deu quase 15 mil reais assim de coisa. Isso foi, se eu não me engano, na quarta ou quinta ou na sexta, eu não lembro disso direito. E no sábado eu estava escalado para dar aula lá na nossa igreja na Caianduba. Irmão, você não tem noção do misto de sentimentos que estava dentro do meu coração. Que eu falei: meu Deus, cara, eu fui lesado por homens que talvez fizeram a mesma coisa daqueles que hoje eu vou estar falando do amor de Deus. E sabe o que eu ouvi da parte do Senhor? Bem-vindo ao Evangelho, a boa nova, a boa notícia. É você profetizar cura quando você ainda está enfermo. E crer que se Deus, e se alegrar com a cura do teu irmão ainda que a tua não venha. Douglas, isso é loucura. Não, pode parar. Porque se a minha casa não estiver bem, e não sei o que, geralmente você vai ouvir isso de alguém que não está fazendo nada. Irmão do céu, por favor, ouça no Espírito que eu estou te falando. Eu não estou te dizendo para cuidar dos outros antes de você, da sua família. Não, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que as circunstâncias não determinam a verdade de Deus sobre a tua vida. Há uma síndrome de Demas para ser vencida nesse dia. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Amamos tanto as coisas finitas desse mundo, quando o nosso próprio Deus é conhecido como o Eterno. E avançando, Paulo ele vai dizendo assim: caso eu continue vivendo no corpo, eu terei o fruto do meu trabalho, e eu já não sei o que escolher. Eu estou pressionado pelos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Por favor, irmãos, líderes que aqui estão, prestem atenção agora. O melhor para Paulo: morrer e descansar com Jesus. Paulo estava falando: ei, se der ruim e eu morrer nessa prisão, eu vou estar com Ele. Eu vou estar mais perto dele. É o descanso. Eu estou cansado, cara. Eu sei que tem muita gente cansada aqui desejando isso, que tudo se acabe logo. Talvez você pediu isso essa semana ainda. Mas sabe o que Paulo fala? O melhor para mim é estar com Ele, contudo é necessário que por causa de vocês eu permaneça no corpo. Paulo está falando assim: o melhor para mim é morrer e descansar com Jesus, mas o melhor para Jesus, o melhor para a boa nova avançar, o melhor pela causa de Cristo, é eu poder ser livre e levar o Evangelho a mais cidades.
É tipo isso aqui, irmão. Cara, para mim estava bom por aqui, mas os campos estão brancos. Eu queria desistir, Christian, mas os campos estão brancos. Eu queria ser um empresário de sucesso, mas os campos estão brancos. Ah, irmão, Deus vai liberar sobre alguns aqui o que Jeremias sentiu. Quando eu penso em desistir, quando eu penso em não anunciar, não mais falar sobre Ele, é como se um fogo cerrado no meu peito não me dá descanso, eu já não posso contê-lo. Irmão, eu já pensei em desistir tantas vezes, mas a gente olha e o campo está branco. Existe uma igreja aqui nesse altar, não foi nesse aqui, foi em algum lugar, que o nosso altar ele já foi para tudo que é lugar. Que um dia a pastora Gi liberou algo sobre os adoradores sem face. Existiu um tempo, irmãos, que aqui nós cantamos uma canção, Cristian, que para nós é música que já passou, que não serve mais, mas música na presença daquele que é o eterno se torna um decreto. Eu e muitos de vocês nós cantamos: eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Para muita gente foi uma musiquinha, mas para alguns aqui foi uma promessa que permanecerá por toda a vida. Eu não vou parar, gastarei a minha vida aos seus pés. E sabe, irmão, é fácil a gente criticar quem coloca o próximo acima de si mesmo, falando que ele não está tendo o amor próprio, porque qualquer um que se coloca de pé incomoda quem quer permanecer deitado. A igreja de Filipos sofria perseguição por parte do Império Romano e tinha no imperador a sua figura maior de único rei. E Paulo fala algo incrível: pois a vocês, capítulo 1, versículo 29, foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que eu ainda enfrento. Você tem noção, irmão, de chamar sofrer de privilégio? A palavra privilégio para nós hoje é aquela fila que você não precisa pegar fila, você pula a fila, você corta a fila. É os lugares marcados, é o estacionamento com vaga cativa. Privilégio para nós é ser o cliente master, o cliente Uniclass, Uniplus, como é que é, Ricardo? O cliente Black, Power, Plus, Turbo. Privilégio para nós é um monte de outras coisas, e Paulo diz assim, ó, o privilégio de sofrer por Cristo. Não é bonitinho, não é fofinho, é um convite para a morte. Glória a Deus pelo amém. Credo, irmão, esses evangelistas só falam de morte. São um azedo, parece chá de boldo esses homens. Quanto mais espreme, mais amargo fica. Irmão, é uma verdade. Nós sim temos inúmeras promessas para viver nessa terra. Nós sim temos muitas coisas para viver. Mas, irmãos, amar a Cristo mais do que a própria vida é o tema da mensagem dessa noite. Porque talvez aí nós entendamos o que Paulo diz aos Coríntios. Por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que pesa mais que todos eles, e assim não fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas olhamos para aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é momentâneo, é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno.
A gente deseja a glória de Deus. Sofrer é pesado, mas tem uma glória que pesa mais que o sofrimento. Sofrer é pesado, mas sofrer te produz uma glória que, olha o que a Bíblia fala, em nós é revelada. Agora Paulo no capítulo 2, ele cita uma canção, e eu me encaminho para o fim. Uma canção no meio da carta de Filipenses, Douglas, mas geralmente as canções se encontram nos Salmos. Da onde uma canção em Filipenses? Teologicamente, se você for ver, essa informação você não vai encontrar na Bíblia, mas no capítulo 2 de Filipenses, existe um trecho de uma canção que é liberada ali, um poema, algo que era declarado antes de Paulo estar fazendo essa citação. Então Paulo cita algo que já era declarado antes dele citar. E sabe qual é a canção? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Irmão, não estou querendo azedar nada não aqui, mas é lindo a gente cantar sobre o poder do nome de Jesus, e que Ele tem um nome sobre todo nome, mas sabe que algo vem antes disso, porque a Bíblia diz assim, por isso Deus o exaltou, e lhe deu uma alta posição e um nome que está acima de todo nome. Esse por isso no começo do versículo, ele conecta tudo que vem depois do por isso ao verso anterior, e o verso anterior é o Filho de Deus abrindo mão da sua glória. Eu quero que você imagine Jesus lá no concílio eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles pensando no plano de salvação, alguém vai ter que descer. E Jesus fala, eu vou. Estou conjecturando aqui, irmão, isso não está na Bíblia não. Vem comigo na imaginação santa agora. E você imagina aquele que é o início e o fim, vestido de glória, ele abrindo mão de tudo aquilo, ele tirando as insígnias de honra, glória e louvor. Quero que você imagine o espanto dos anjos olhando para ele, e ele se esvaziando diante de todo o céu. Diante de todo o céu, diante de todos os 24 anciãos, os 4 seres viventes. Você imagine todo o céu contemplando o Filho de Deus se esvaziando, abrindo mão da sua glória e tomando a forma de um homem, humilhando-se a si mesmo. E por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Nós queremos nesse tempo, meus irmãos, sermos relevantes, mas andando num caminho contrário. Nós queremos hoje ser relevantes, e talvez nós temos recebido uma relevância que não foi o nosso Deus que nos deu para esse tempo. Foi um Deus chamado algoritmo. Eu e você, nós queremos ser relevantes em tantos lugares, mas esquecemos que antes do por isso Deus o exaltou, existe um esvaziar-se de si mesmo. No verso 4 ele diz assim, cuide para cada um, para que cada um não cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, rompendo a mentalidade do cada um por si e Deus por todos, porque no reino de Deus é todos por todos, e Deus por todos, e Jesus em todos. E então ele faz essa citação, seja a atitude de vocês. Entenda, irmão, a gente precisa em 2024 ler a Bíblia devagar. Seja a atitude, não o discurso.
Seja a atitude, não o que você posta. Seja a atitude, não o que você finge ser diante talvez das... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esvaziar-se é algo tão difícil nesses dias, irmão. Foi liberado numa conferência há um tempo atrás, que quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu desapareço. Que quando Enoque andou com Deus, Cristiano, ele andou tanto com Deus, que Deus tomou ele para si, ao ponto de ninguém mais na terra ver Enoque. E o que muitas das vezes eu e você estamos buscando, irmão? O caminho inverso. E será que o caminho errado vai te levar para esse lugar? Dificilmente. Estamos atrás hoje de engajamento, de likes, seguidores. Hoje as ações evangelísticas já são pensadas no videozinho pós-evangelismo. Aquele cartaz do abraço grátis já é feito uma equipe cinematográfica maior do que a equipe de evangelistas. Porque a produção de conteúdo tem que ser tão boa para engajar. E aí talvez você diga assim: não, irmão Douglas, mas para um pouquinho, preste atenção. O evangelho tem que ser propagado nas redes sociais. Irmão, você vai falar isso para mim? Para mim você vai falar isso? Trabalho há 17 anos com internet. O que eu mais tenho visto são pessoas desconectadas de pessoas e conectadas numa vida fantasiosa, em algo que não é real. E talvez relevância para muita gente seja bombar nas redes sociais. Relevância seja, irmão, talvez eu tive o ano mais frutífero da minha vida no meu ministério, e ninguém me viu nas ruas, ninguém me viu nas praças. Eu abri 2 GPS esse ano. Eu passei horas e horas com casais, com pessoas ministrando e sendo ministrado. E eu tive o privilégio de ser escondido nesse ano. Eu quase morri com isso. Eu não sou o bonzinho não, irmão. Eu quase morria. Eu falava: Deus, eu sem paredes, eu sou o cara da praça. Deus falava: você ama mais o programa ou você ama mais o alvo do programa? Porque se o alvo do sem paredes do programa evangelístico que você flui é vidas, então você vai continuar cuidando de vidas, está tudo certo. Só que muitos de nós, irmãos, somos parados por aquilo que nos move. Muitos de nós, se o pastor não nos chamar para o ano que vem, para algum cargo, para alguma posição de relevância dentro do corpo eclesiástico, toda a nossa vontade que tinha o ano de 2023, ela morre. E aí isso revela aquilo que te move. Porque se um cargo te para, o cargo te move. Porque se você só é porque alguém diz que você é, quer dizer que você nunca foi. Tudo é sobre aparecer, crescer, encher. E Deus nos convida hoje a nos esvaziar. Cristo, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas se esvaziou. E enquanto isso, a gente briga para sentar nas primeiras cadeiras da igreja. E enquanto isso, você se endemonia se não tem uma vaga no estacionamento. Quem está comigo aqui diz amém, irmão. Isso é para mim também. Enquanto isso, irmão, a gente está brigando por coisas fúteis e tolas. E Cristo abrindo mão da sua glória. Não tire isso da sua memória. Ele abrindo mão de tudo que Ele era para ter você para Ele. Vindo a ser servo. Não, Douglas, não fale sobre isso.
A palavra servo no original tem o mesmo significado de escravo, e eu não sou mais escravo, não sou mais órfão, agora filho sou. E a gente já traz isso como um mantra, porque se eu estou numa casa de paternidade, falar de servo é algo que é quase uma blasfêmia. Nós temos os Caifás da nova geração que rasgam, né? Irmão, ser filho jamais foi um impedimento para você servir. Ainda existe uma geração que diz assim: eu amo o meu Senhor e o servirei para sempre. Eu sou o escravo da orelha furada. Eu amo o meu Senhor e eu o servirei para sempre. Pode botar um furo na minha orelha, Senhor, porque eu amo ao meu Senhor e o servirei para sempre. Ainda existe uma geração que entende que é filho, herdeiro, coberto pela graça, envoltos no maior amor do mundo. Mas se Cristo se fez servo, servo também serei. Eu vou terminar aqui. Prepara o vídeo para mim que eu preparei ali rapidinho. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Meu Deus, Douglas, começar o ano falando sobre morte, sobre humilhação. Irmão, então paremos de falar sobre Cristo. Eu preparei um vídeo, irmão. Deixa na agulha aí para mim, gente. Eu que fiz as imagens, a animaçãozinha ali, ficou bem tosco, mas só para ilustrar. Eu quero que você ouça esse relato. Eu digo para você que envolver-se, saber da igreja perseguida, entender saber notícias sobre a boa notícia, estar envolvido sobre como anda o pregar da boa notícia do Evangelho, isso é algo tão importante, irmãos, e que te dá um respiro de ar puro no meio de tanta coisa que a gente ouve por aí afora. Eu quero que você escute esse testemunho, e ao final nós vamos orar aqui. Antes disso, eu quero que você olhe para o irmão que está do teu lado e pergunte para ele até onde você está disposto a ir. Pode soltar, gente, bem alto o áudio, por favor. E no ano seguinte, quando nós voltamos, Jesus já tinha levado o nosso irmão para casa. E aí nós nos encontramos com a viúva. E a viúva dele então veio relatando que quando ele fez 20 anos de prisão, dos 26 anos consecutivos, uma cova de 1 metro por 1 metro foi aberta, longe da luz solar. E por causa da forma que esse irmão pronunciava o seu amor por Jesus, ele levou um tipo de correção, sendo colocado de joelhos nessa cova e sendo mantido naquela mesma posição por 6 meses. Então as fezes eram retiradas quando se tornava insuportável, e de forma recorrente ele recebia água, alimento e a oportunidade de ser livre desde que ele retrocedesse no que ele proclamava, né? Então foi mantido 6 meses ali. E quando ele foi retirado da cova, ele havia desaprendido a andar. Os membros inferiores tinham sofrido, né, com aquela posição contínua. E o filho, que ele não via há 20 anos, recebeu autorização para ver o pai, como uma forma também de fazer com que a igreja que perseverava desse um passo para trás. Então o filho veria a condição do pai, voltaria para a igreja e diria: gente, não vale a pena. Não vale a pena. Né? Só que o menino tinha 6 anos quando o pai fora preso. Agora era um homem de 26. Quando ele chega, a viúva nos conta que a situação financeira deles era tão precária que o menino teve que se vestir com roupas da mãe para ir encontrar o pai. Então, quando ele chega, é essa cena que ele encontra. O pai está ali em terra, pigmentação da pele comprometida por ausência da luz solar, né? E aí, no ímpeto, o menino cai do lado dele e fala: pai, nega, depois o senhor conserta com Jesus. Num primeiro momento, o pai não vai reconhecer que se trata do filho, são 20 anos de distância. Quando ele entende ser o filho, ela nos narra que ele ergue a cabeça
e responde ao conselho do filho assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até pelo mundo. Esse homem não estava gritando o refrão de um hino conhecido, mas ele estava expressando a paixão, a obediência, a submissão ao Cristo, né? Essa declaração me custou mais 6 anos de prisão. E no ano seguinte, quando nós voltamos, Jesus já tinha levado o nosso irmão para casa. Ali, mano, já acabou. Quem conseguiu entender, irmãos? Qual a medida para esse tempo? Até que nada mais importe, irmão. Quero que vocês coloquem de pé em nome de Jesus. Eu não sei se em algum momento dessa noite Deus falou com você, mas esse altar espera aqui pessoas dispostas a entender o que Paulo entendeu. Eu considero tudo como perda, se comparado a conhecer Cristo. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fecha os teus olhos. Eu quero te convidar a você vir aqui na frente e trazer todos os teus traumas para esse altar hoje. E sair daqui como alguém liberto em nome de Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente e trazer todos os teus medos e sair daqui com alguém corajoso para proclamar a boa nova do Evangelho do Senhor. Douglas, você não sabe o que fizeram comigo, realmente, irmão, mas eu sei o que Jesus fez por você. E aquilo que Jesus fez é muito maior do que qualquer coisa que alguém tenha feito por você, em você. Douglas, eu não sinto esse chamado de evangelista, irmão. Isso é algo a todos. A tua família está esperando que você se levante e se torne uma carta viva dentro da tua casa. Até quando você vai esperar e orar para que Deus confirme no teu coração se é para você abrir um GPS ou não? Será que é da vontade de Deus que pessoas encontrem a Ele dentro da tua casa? Eu quero que dê uma baixadinha bem boa na luz aqui, irmãos. Deus está chamando pessoas para fazer uma aliança nessa noite. Deus está te chamando para sair do ordinário e entrar no extraordinário dEle. Milagres, curas, prodígios, sinais, maravilhas esperam aqueles que nessa noite decidirem se esvaziar. Eu não vou parar. Chore diante dele. Fale para ele: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de todas as vezes em que eu disse não e que eu fingi que não era comigo. Eu me arrependo, Senhor, quando eu fui negligente com o meu chamado. Eu abraço hoje o sofrimento. Eu não quero, Senhor Deus, viver uma vida de faz de conta, mas eu quero entrar na realidade do Evangelho. A partir de hoje, a partir de mim, eu serei um carregador da boa notícia. Eu serei um transformador de atmosferas. Deus está chamando algumas pessoas aqui. Ontem o Christian ministrou sobre um batismo de amor. Esse batismo de amor, ele é acompanhado de um batismo de humildade, um batismo de obediência. Ele te chama hoje: vem sofrer comigo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena.
declaramos nessa noite, vai valer a pena. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas. Glória a Deus, vamos orar. Pai, nessa noite eu oro, Senhor, por filhos e filhas que estão entendendo, Senhor, que estão entendendo, Senhor Deus, um chamado sobrenatural e diferente sobre as suas vidas nesse ano que está nascendo, Senhor. Eu estou olhando para homens e mulheres que não apenas se conformam em ser filhos de Deus, mas decidem se levantar para ser pais de gerações, pais de multidões. Eu oro por um batismo de amor, um batismo, Senhor Deus, de compaixão nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos, Senhor, nós não iremos parar. Há um compromisso, Senhor, nesse lugar. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida. Eu não vou parar. Nós liberamos coragem, Senhor, sobre a fé dos teus filhos. Nós liberamos ousadia no Espírito agora, em nome de Jesus. Declaramos: medo, você não tem lugar. Você não tem lugar na casa, porque o Pai está na casa. Medo, trauma, você não tem lugar. Você não tem lugar, você não tem lugar. Mesmo em meio ao sofrimento, há lugar para a alegria. Nós acessamos a alegria no Senhor. Nós tomamos posse desse fruto do Espírito nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Aleluia. Querido, olha aqui para mim. Quem pegou o prospecto? Quem pegou o prospecto? Cadê um aqui? Libera um aqui para mim. Tem alguém aqui? É o seu amor. Continue orando, continue orando. Depois você pode seguir nessa atmosfera, irmão. Essa declaração de propósitos, irmãos. Quem pegou aqui, diga amém. Se você ainda não pegou, os diáconos, a nossa equipe do Amar e Servir vai estar entregando para você. O que é isso, Douglas? É uma lista de pedido para Jesus? Não, irmão. Isso aqui é um memorial da fidelidade e da bondade do Senhor sobre a tua vida. Você vai ver que em uma das páginas você vai escrever e vai guardar para você, e a outra você vai depositar nessas caixas de oração, aonde todos os dias, toda semana, o Ministério de Intercessão se reúne para orar e proclamar sobre o teu pedido de oração. Então nessa noite, você que já trouxe algum dos pedidos de oração, o primeiro dessa noite é sobre saúde. Eu quero que você destaque ele. Se você já destacou na sua casa, você vai trazer ele aqui à frente nessas caixas, em nome de Jesus. Se você já trouxe da sua casa, depois nós vamos continuar orando, irmão. Depois nós vamos continuar adorando aqui. Fica na paz. Se você já trouxe o seu pedido de oração, eu quero que você venha aqui na frente e traga ele aqui no nome de Jesus. Se você ainda não destacou, eu quero que você declare fé sobre isso. Não fé sobre esse papel aqui, irmão. Isso aqui é só um papel. Mas, irmãos, homens e mulheres de Deus vão estar levantando mãos santas durante todo o ano de 2024, declarando: Senhor, faz acontecer. Senhor, faz acontecer.
E você vai poder chegar aqui no ano de 2025 com a tua declaração, assim como o Gregory falou, assim como o Thiago falou, como muita gente tem dito aqui, ó. Esse é um memorial da fidelidade do meu Deus. Deus fez acontecer todas as coisas em nome de Jesus. Traga à frente aqui que nós vamos orar.